RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora na Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. A empresa de produção de eletricidade justifica cortes em várias zonas da praia com a necessidade de paragem programada de um dos grupos geradores. O relatório do Banco Central aponta que todos os bancos comerciais, excepto um, devolveram em conjunto aos consumidores mais de 3.200 contos após reclamações de clientes. Polícia Judiciária reforçada com mais de 3 dezenas de inspectores e estagiários. Relatório preliminar da equipa que investiga o acidente com o avião da Air India diz que houve corte de combustível no motor momentos antes da queda do avião. Muito boa tarde. A empresa de produção de eletricidade de Cabo Verde, EPEC, informou hoje que várias zonas da praia foram afetadas por cortes de energia devido a uma paragem programada de um dos grupos geradores da central do Palmarejo. Segundo a empresa EPEC, os trabalhos de manutenção de natureza mecânica levaram à interrupção pontual do fornecimento de eletricidade em alguns bairros da capital, bem como em outras localidades da ilha de Santiago. A empresa garante que as equipas técnicas estão no terreno a executar os trabalhos necessários, procurando reduzir ao máximo os impactos na continuidade do serviço. A paragem deste grupo gerador enquadra-se nas ações para reforçar a fiabilidade e a segurança do sistema de produção de energia elétrica no país, conforme a EPEC. O Banco de Cabo Verde anunciou hoje que, em 2024, os consumidores financeiros receberam 3.267.665 escudos devolvidos pelas instituições financeiras em consequência das reclamações apresentadas, o que corresponde a um aumento de 88,01% face a 2023. De acordo com o Banco de Cabo Verde, exceto o Banco Angolano de Investimentos, o BAI, as demais instituições bancárias procederam a reembolsos aos seus clientes. O Banco Central informou que registrou um aumento de 11,17% no número de reclamações recebidas pelos consumidores sobre os produtos e serviços bancários. No âmbito das reclamações sobre matérias da competência do Banco Central, foram tratados um total de 1.693 reclamações, registrando-se um aumento de 15,75% face a 2023. Ainda de acordo com o BCV, 53 das reclamações recebidas incidiram sobre a categoria de atendimento, abrangendo aspectos como a falta de cordialidade, má gestão de filas e deficiências nas condições de atendimento. Em relação à devolução, os principais motivos que originaram a devolução devem-se a movimentos não autorizados em contas bancárias realizadas por meio de cartões de pagamento e plataformas de internet banking, que em alguns casos configuraram situações de fraude. E 36 inspectores estagiários da Polícia Judiciária foram empossados hoje aqui na praia, um novo contingente que vai ajudar no reforço da capacidade logística e operacional da corporação, diz a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Neste sentido, o modo da ação governativa tem sido recrutar, capacitar bem e valorizar sempre. Diversas ações de formação contínua e de aperfeiçoamento dos agentes da Polícia Judiciária têm sido levadas a cabo. E hoje testemunhamos aqui o coroar de mais um processo de recrutamento com a entrada de mais 36 inspectores para o quadro de pessoal da Polícia Judiciária. Com a entrada em ação deste novo grupo de inspectores, a Polícia Judiciária fica, segundo a governante, mais bem preparada para manter a ordem e combater os crimes. Aos novos inspectores da PJ, Joana Rosa lembrou a tarefa que os espera no concernente à criminalidade organizada transnacional. A criminalidade urbana acrescenta constitui também um desafio. Pela sua localização, o nosso país enfrenta especiais desafios no tocante à criminalidade organizada transnacional, seja ela de índole financeira, económico-financeira ou mais atinente aos tráficos de estupefacientes, de armas de pessoas ou ao cibercrime. A prevenção e combate à criminalidade urbana e juvenil pelos males sociais que encerra a montante e a jusante também continuará a ser uma prioridade, exigindo uma atuação transversal e consistente e que a reduza a índices mínimos.
Os 36 novos inspectores vão agora ser distribuídos pelo país, anuncia a direção da corporação, Manuel da Lomba, que vê uma polícia judiciária cada vez mais científica e também capacitada. O diretor da PJ, portanto, diz que a sua instituição está mais científica e mais capacitada. E os deputados do MPD eleitos por Santiago Sul visitaram hoje a estrada que dá acesso à Trindade, Ribeirão Chiqueiro e também Fontes Almeida. São 13 km de estrada orçados em 420 mil contos, cuja primeira fase deve ficar pronta em dezembro deste ano. Na qualidade de porta-voz do grupo de deputados do EPD, a deputada Isa Gandira diz ter constatado que as obras decorrem a bom ritmo, conforme a Joana Lopes. Desde as 9h30 da manhã de hoje, os deputados do grupo parlamentar do MPD, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Sul, estão no Conselho de São Domingos a verificar in loco o andamento das obras, avança a deputada Isa Gandira. Acaba de fazer uma visita à estrada que está de acesso a Trindade, Ribeirão Chiqueiro, Fontes Almeida. É uma estrada que está orçado num valor de cerca de 420 mil contos, financiado pelo governo de Cabo Verde, cerca de 13 km. Está previsto 12 meses final. Primeira fase, que é de Ribeirão Chiqueiro até Fontes Almeida, está previsto termina até os finais de mês de dezembro. É uma estrada importante, tal como várias outras estradas de desencravamento que esse governo já tem feito na São Domingos, uma praia abaixo, Nora, Cabral, a Charamitra, etc. Então, nesse momento, estou contente para as obras de Ribeirão Chiqueiro, Fontes Almeida, que também traz melhoria de condições de vida da população. Para além da estrada, também tem requalificação urbana da comunidade de Acharabentreiro, na Fontes Almeida, mas também na Coral Grande, na Ribeirão Chiqueiro. Trabalhos que englobam também a requalificação urbana satisfazem os referidos deputados. A obra está também na bom ritmo, com várias frentes. É de início a partir de Trindade, nesse momento já fazer a primeira fase de Alcatrão, a partir de Rotunda até Estaleiro. Está na todo o serviço de terraplanagem, que está num bom ritmo. Já nos próximos dias, não acredita que também começa o trabalho mesmo de asfaltagem. Não sabe, mas tem que ter muros de proteção, mas também tem que ter passagem hidráulica, que é esse trabalho mais difícil, que às vezes é trabalho de formiguinha que nunca está hoje, a olho nu, mas é um trabalho grande e que exige seu cuidado. Infraestruturação que, na ótica da deputada Isa Gandira, vem alavancar o desenvolvimento da região de Santiago Sul no seu todo. É obras que alavancam o desenvolvimento de Santiago. É melhora a vida de população, cria condições de vida, dá acesso à saúde, dá acesso à educação, dá acesso até, a bocado se falava com o colega, sobretudo a questões religiosas. Agora, que não estou a estrada de Fontes, por exemplo, que é uma estrada que não sabe a população de Cambojana, está fazer parte de paróquia de São Filipe Apóstolo. Não está hoje aqui, a Chara Ventreiro, está fazer parte de outra paróquia de São Nicolau Tolentino, mas também não tem paróquia, que está fazer parte de Cidade Velha, São João Batista, tudo é dentro de Fontes Almeida. Então, São Domingos, Cidade Velha e Praia, por si só, são municípios interligados que o governo tem estado a ter uma atenção, sobretudo com aquele circular que permite ter um acesso, uma junção desses três municípios. E para o período da tarde visitam as obras de São Pedro e Estrada de São Jorginho, que também está em obras, para depois se dirigirem a Ribeira Grande de Santiago, onde visitam obras de asfaltagem em Santana, Belém, Tronco, Picolhão e de ordenamento da bacia hidrográfica de São João Batista. E ainda passam pelas obras de construção do circular da Cidade Velha via Botarrama. Já temos 13h mais 9 e vamos agora ao encontro do companheiro José António dos Reis, que está a acompanhar o encontro entre o governo, o patronato e também centrais sindicais que estiveram reunidos esta manhã no Conselho de Concertação Social, com a revisão do Código de Trabalho em agenda, um processo que se arrasta desde maio de 2023. A licença de maternidade é uma das matérias que devem ser alteradas para convergir com o regime que agora vigora na administração pública. A intenção do governo, pelo menos no início, é de garantir 90 dias de licença para a mulher, depois do parto, e 10 para o homem imediatamente a seguir após o nascimento. É uma proposta que ainda não tinha consenso. Vamos então ao encontro de António dos Reis. António, boa tarde. O encontro terminou ou apenas é uma suspensão? O que é que saiu? O que é que temos neste momento? Muito boa tarde, Natália. Neste momento o encontro já terminou, está no balanço sobre esse Código Laboral
há a proposta de que, portanto, os parceiros sociais, o Governo, irão então criar um período de criação então de uma comissão para a elaboração dessa proposta, mas no caso da central sindical, de uma das centrais sindicais, CCSL, diz que saiu extremamente satisfeito. Estou num compasso de espera para ouvirmos então o Primeiro-Ministro, que vai então fazer o balanço em direto neste preciso momento. Anatólio, vamos ouvir então o Primeiro-Ministro Ulisses Correia. Boa tarde, eu gostaria de cumprimentar todos os membros do Conselho de Concertação Social, dos parceiros. Esta reunião foi, de facto, muito produtiva, muito participada, a começar pela avaliação a meio percurso da implementação do Acordo de Concertação Estratégica, que é de 2024 a 2026. Os dados estão aí para mostrar e demonstrar que a sua execução tem sido positiva. Desde logo, o acordo baseia-se num conjunto de princípios e de acordos de políticas públicas, a começar pelo crescimento económico sustentável e resiliência. Os dados demonstram que, depois da pandemia, a economia cabo-verdiana retomou e relançou o crescimento económico. Nós fechamos 2024 com 7,3% de crescimento económico, um crescimento com estabilidade macroeconómica, redução da inflação e redução da dívida pública, e um crescimento com impacto na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, nós registramos a redução do desemprego para uma taxa jamais alcançada aqui em Cabo Verde, 8%, redução da pobreza extrema, redução da pobreza absoluta. Isso não significa que os problemas ainda não existam, porque senão estaríamos com taxa de desemprego zero e com desemprego zero, com pobreza zero. Isto não aconteceu ainda e não acontece. Significa que há trabalho a continuar a ser feito, mas a avaliação é positiva. Relativamente à política laboral, também há um conjunto de medidas que foram acordadas no Acordo de Concertação Estratégica, a necessidade de revisão do Código Laboral. Isto foi reconhecido na altura e assinado por todos, essa necessidade, e reconhecido também os termos de referência que deram agora origem ao anteprojeto da revisão do Código Laboral. Políticas ativas de emprego e empregabilidade fazem parte de um pacote de acordos de políticas, e a avaliação é positiva, não só a nível do impacto dos investimentos que têm sido realizados na qualificação profissional e no fomento empresarial e no empreendedorismo. Os dados demonstram essa redução, de facto, da taxa de desemprego é o resultado muito desta política e também do crescimento económico. Políticas de rendimento e preços, aumento do salário mínimo nacional, que, de acordo com os princípios estabelecidos no Acordo de Concertação Estratégica 2024-2026, irão caminhar por uma convergência entre o salário mínimo nacional do setor público e do setor privado, e para uma convergência que colocará, se isso for o acordo na altura, entre os parceiros, o salário mínimo em 21 mil escudos em 2027. A taxa de cobertura da segurança social também tem aumentado, assim como a taxa de cobertura da proteção social. A nível de remuneração da administração pública, os ganhos são evidentes e também retratam aquilo que é o acordo, desde logo a redução de pendências laborais e não acumulação de novas pendências, o plano de carreiras, funções e remunerações do regime geral e dos professores, que já está aprovado e entrará em vigor assim que a lista definitiva for publicada, do pessoal profissionais de saúde, que também está à espera da promulgação da Presidência da República. São dois exemplos de alterações substanciais do quadro remuneratório e do quadro de carreiras dessas duas categorias profissionais muito importantes, e outras seguirão também no momento próprio. A regulação de vínculos precários faz parte do acordo, tem de estar a ser executado e é para completar, de forma a podermos eliminar a instabilidade laboral no setor público. Por último, políticas de proteção e inclusão social com impacto na redução da pobreza. Sobre a revisão do Código Laboral, se dizer o seguinte, que esta revisão é reconhecida como necessária pelos parceiros.
Segundo, há um termo de referência que foi e consta do acordo de concertação estratégica que foi devidamente validado. Terceiro, o que se apresentou aqui é um anteprojeto, não é a lei, e não é, este Conselho não tem competência, não tem poder de aprovar lei. Portanto, é um anteprojeto discutido, vai continuar a ser discutido, já em sede de cada uma das centrais sindicais e da entidade patronal, aqui representada pelas câmaras do comércio, com o apoio do consultor para podermos depois fechar a versão final no prazo de 30 dias. E essa versão final voltará novamente ao Conselho de Concertação Social para, antes da aprovação pelo Governo, podermos ter aqui um quadro consensual. Sempre na perspectiva de que há arbitragens a fazer, equilíbrios a fazer, entre a proteção do trabalhador legítimo e deve ser salvaguardado, mas ao mesmo tempo garantir a produtividade e a competitividade da nossa economia, porque é a economia que gera depois emprego, protege o emprego, gera mais emprego e, se for competitivo, teremos mais remuneração do trabalho e melhores condições para os trabalhadores. Este equilíbrio é necessário. Por último, regras de representação dos parceiros sociais nas conferências anuais da OIT. Foi necessário trazer esta proposta para que possamos ter um consenso, uma apreciação sobre normas e sobre regras dessa participação e evitar ruídos constantes relativamente a esta matéria. Portanto, ia salientar a participação das duas centrais sindicais nas conferências anuais da OIT. Portanto, esta é a grande alteração que é aqui introduzida, para além de regras estabelecidas relativamente à questão que tem a ver com o processamento das despesas e estadias dos diversos delegados que constituem a representação de Cabo Verde nas conferências anuais de OIT. Por último, para terminar, dizer que o Conselho de Concertação Social, pela sua composição, é um fórum que procura convergências. É legítimo que o sindicato defenda o seu ponto de vista, é legítimo que a entidade patronal defenda o seu ponto de vista, o governo equilibrador, para garantirmos os interesses nacionais, mas no final nós queremos que Cabo Verde ganhe. Evitar extremar posições, evitar fazer convergências fora do quadro deste Conselho, que é aberto, democrático, todos têm voz, todos têm vez. Procuremos, no máximo, consensualizar as posições aqui dentro, porque isso será um ganho para o país. Muito obrigado e de volta dentro de mais ou menos 30 dias. Pois é o essencial daquilo que foi tratado nesta reunião do Conselho de Concertação Social. Dentro de 30 dias, aquilo que foi também consensualizado deverá voltar para que o texto final possa ser aprovado por todos os membros deste Conselho. O José António dos Reis está a acompanhar, certamente que nos próximos serviços informativos da Rádio Cabo Verde, o amigo ouvinte terá a oportunidade de conhecer a apreciação, a posição dos demais parceiros, nomeadamente das centrais sindicais, também do patronato, sobre aquilo que se conseguiu esta manhã e em relação àquilo que já foi consensualizado. Obrigado, António dos Reis. Continuamos neste outro lado. O Movimento da Democracia na Ilha do Fogo faz uma avaliação positiva do estado da ilha. Filipe Santos, porta-voz do Conselho Regional do Partido, em conferência de imprensa, apontou os ganhos nos vários setores, a começar pelo turismo, infraestruturas na área social, também formação profissional, comprovando assim que o governo, na sua perspectiva, governo sustentado pelo partido que está no poder, o MPD, está a cumprir com a ilha e com os compromissos assumidos. A Anabela Varela tem os detalhes. No âmbito da preparação para o debate sobre o Estado da Nação, o deputado Filipe Santos e porta-voz do Conselho Regional do MPD fez uma radiografia da intervenção governamental na Ilha do Fogo e começou pela instalação do novo sistema de iluminação da pista do aeródromo de São Filipe. Foi com a MPD que se modernizaram os serviços aeroportuários, áreas de partida, áreas de chegada, áreas de VIPs, espaços comerciais, áreas de segurança e serviços, num investimento do governo de 973 mil contos. E o que é
PCV, em mais de 30 anos de governação, limitou-se a ampliar apenas 200 metros da pista. Isso diz tudo. Os investimentos permitirão, recorda Santos, que o aeródromo funcione 24 horas por dia, responda com maior celeridade às emergências médicas, fortaleça a mobilidade noturna de residentes e visitantes e posiciona Fogo como destino turístico competitivo, tanto a nível nacional como internacional. Filipe Santos sublinha ainda que o governo do MPD implementa na ilha um plano integrado e estruturado de desenvolvimento centrado na formação profissional, na inclusão social, no apoio ao empreendedorismo, na juventude, educação, desporto, infraestruturas e no turismo. No domínio da requalificação urbana e valorização do património, os investimentos são expressivos em todos os concelhos da ilha. Por exemplo, em São Felipe foram aplicados mais de 500 mil contos na requalificação do centro histórico e na asfaltagem urbana. Está em construção o novo Museu Municipal, no investimento do governo a 19 mil contos. Estão igualmente em curso os projetos de requalificação de Salinas, com 150 mil contos. Recordou igualmente os investimentos em Estado das Caldeiras, que ultrapassam os 1,2 milhões de contos e englobam a reabilitação e construção de habitações, construção de escolas, centros de saúde e outras infraestruturas essenciais. Paralelamente, o Executivo reforçou as redes de proteção social, beneficiando mais de 1.500 agregados com o rendimento social de inclusão e apoiando idosos e pessoas com deficiência através das pensões sociais. No total, foram canalizados cerca de 142 mil contos para ações sociais na ilha, entre transferências monetárias, apoios alimentares, políticas habitacionais, inclusão produtiva e proteção de crianças e idosos. Estamos a cumprir com a política social sólida e proximidade e justiça. O que pensa a oposição de todos estes avanços sociais, econômicos, educativos e infraestruturais? Mas os números falam por si. E mais do que os números, são vidas com mais dignidade, juventude com mais oportunidades e municípios com mais esperança. Conclui afirmando que os resultados já são bem visíveis e que o governo continuará a transformar a Ilha do Vulcão em uma região cada vez mais dinâmica e competitiva. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 22 minutos, sensivelmente. O relatório preliminar da equipe que investiga o acidente com o avião da Air India diz que houve corte de combustível no motor momentos antes da queda do avião. Os interruptores de controle do combustível foram colocados na posição fechados antes da queda de um avião da Air India no mês passado, revelou um relatório de investigação preliminar do Gabinete de Investigação de Acidentes com Aeronaves na Índia. Pouco depois da descolagem e assim que o avião atingiu a velocidade máxima registrada de 180 nós, os interruptores de corte de combustível no motor 1 e também no motor 2 passaram da posição run para a posição cut-off, um após o outro, no espaço de 1 segundo, que causou uma perda de impulso no motor momentos depois de ter saído da pista, revelou o relatório. Pouco depois de ambos os interruptores terem sido desligados, voltaram a ser colocados na posição de funcionamento. Um dos pilotos transmitiu Mayday, Mayday. No entanto, o avião não conseguiu ganhar potência com rapidez suficiente depois de ter começado a perder altitude. O relatório revela também que, antes do acidente, se ouviu no gravador de voz da cabine de pilotagem a pergunta de um dos pilotos sobre a razão pela qual o outro tinha cortado o combustível. O outro piloto respondeu que não o tinha feito. O voo durou cerca de 30 segundos antes de se despenhar. Hoje, um avião russo que transportaria 49 pessoas e que desapareceu dos radares da região de Arbur, no extremo leste da Rússia, despenhou numa área de floresta densa. O Ministério de Emergências da Rússia informou que os destroços da aeronave foram encontrados numa encosta junto à fronteira com a China. Erro provocado por fraca visibilidade é apontado como possível causa. Após uma paragem intermédia de reabastecimento, o voo sofreu um atraso de 1 hora e 35 minutos devido às condições meteorológicas adversas, escreve um jornal russo. A Interfax relata que o avião desapareceu durante uma segunda tentativa de aterragem, depois de ter falhado uma aproximação inicial ao aeroporto. Há dados contraditórios sobre o número de ocupantes. A agência TASS avança que são 40 passageiros, incluindo 2 crianças, além de 6 tripulantes. Os Estados-membros da União Europeia aprovaram esta quinta-feira a lista de tarifas retaliatórias contra proposta pela Comissão Europeia para contrariar as medidas comerciais dos Estados Unidos, tendo apenas a Hungria votado contra. A lista inclui um pacote inicial de medidas adotadas no início de abril e visa produtos como aeronaves, automóveis e também peças automóveis, bebidas, soja, aço e alumínio. As contramedidas só entrarão em vigor se não for alcançado um acordo até o dia 1º de agosto,
prazo estabelecido pelo presidente norte-americano Donald Trump, a partir do qual diz estar pronto para impor tarifas de 30% sobre as importações da União Europeia. Uma maioria qualificada dos Estados-membros parece também disposta a acionar o instrumento anti-coação que permitiria à União Europeia atingir os serviços dos Estados Unidos da América caso não se chegue a um acordo. A Alemanha resistiu durante muito tempo a utilizar este poderoso instrumento, mas juntou-se agora à França, que há muito é uma forte defensora do instrumento anti-coação. Os Estados Unidos impõem atualmente taxas de 50% sobre o aço e o alumínio da União Europeia, 25% sobre os automóveis e 10% sobre todas as importações. E o Banco Central Europeu manteve a taxa de facilidade de depósito, a principal taxa de juro que influencia a política monetária do bloco, em 2%, o nível mais baixo em 2 anos. Como a economia está a apresentar um desempenho relativamente bom e as negociações comerciais com os Estados Unidos da América estão ainda em curso, os analistas não esperavam que o Banco Central Europeu se apressasse em baixar a taxa de juros de referência. Um possível acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos também poderia alimentar a inflação do bloco. Portanto, esperava-se que o Banco Central Europeu adiasse o corte das taxas até que as possíveis implicações das negociações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos ficassem claras. Já temos 13 horas mais 25 minutos e meio, praticamente no final deste jornal. Tempo agora para vermos como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Tivemos há instantes um aparelho da TACV que deixou a ilha de São Vicente. Trata-se de um aparelho Dash que está ao serviço da TACV e deve chegar na praia dentro de sensivelmente 35 minutos, tendo em conta a posição onde se encontra neste momento o aparelho da TACV. De São Nicolau partiu uma outra aeronave, também ao serviço da TACV, só que desta feita é um ATR da Jumper e vai em direção à Ilha do Sal, com a previsão de chegada à Ilha do Sal deste voo da TACV que partiu de São Nicolau às 13 horas mais 45 minutos. Já deixou a Ilha de Santiago, cidade da praia, o avião da TAP que vai para Lisboa, a aterragem prevista da capital portuguesa por volta das 6 horas e 10 minutos. Em paralelo está uma outra aeronave também da TAP que tem chegada prevista também no aeroporto de Lisboa, mais ou menos no mesmo horário, só que partiu de São Vicente, aterragem prevista às 6 horas e 10 minutos, também esta aeronave da TAP que partiu de São Vicente. Vai para Boa Vista e deve aterrar daqui a sensivelmente 1 hora e 10 minutos. O aparelho é da Neos, vem de Verona, na Itália, aterragem prevista no aeroporto de Rabil por volta das 2 horas e 40 minutos. É o essencial do que temos para partilhar com o amigo ouvinte em relação ao movimento aéreo. Pela via marítima temos a navegar neste momento o navio Dona Tututa, que encontra-se perto do extremo oriental de São Nicolau. Deve aportar em Tarrafal por volta das 17 horas. Na Ilha Brava está o Criolla, que partiu do Porto da Praia, já esteve no Porto de Valos Cavaleiros do Fogo, está agora no Porto de Furna. Deve depois fazer o percurso inverso e vir aqui ao Porto da Praia por volta das 20 horas. Então, falemos agora do movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para esta quinta-feira, 24 de julho, o sol despontou às 6 horas 14 minutos e 56 segundos. O pôr do sol será às 19 horas 6 minutos mais 12 segundos. A lua está na fase quarto minguante, saiu pelo nordeste às 5 horas e 48 minutos e vai se pôr pelo noroeste quando forem 19 horas mais 12 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 12 horas e 22 minutos e a seguinte será às 23 mais 32 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 6 horas e 3 minutos e a seguinte será às 18 horas e 30 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um excelente dia para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 18 horas e 42 minutos até às 20 horas e 42 minutos. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar será às 0 horas e 18 minutos e a seguinte às 13 horas mais 6 minutos. E a primeira pré-mar amanhã será às 6 horas e 49 minutos e a seguinte às 19 horas e 14 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 0 horas até as 2 da manhã, ou então das 12 horas e 24 minutos até às 14 horas e 24 minutos. E quando são 3 horas mais 28 minutos e meio, fim de linha neste jornal, tempo apenas para repormos os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que a empresa de produção de eletricidade justifica cortes em várias horas aqui da praia, com necessidade de paragem programada de um dos grupos geradores da central de Palmarejo. O relatório do Banco Central aponta que todos os bancos comerciais, exceto um, devolveram em conjunto aos consumidores mais de 3.200 contos após reclamações de clientes. Polícia Judiciária reforçada com mais de 3 dezenas de inspectores estagiários e relatório preliminar da equipe que investiga o acidente com o avião da Air India diz que houve corte de combustível no motor momentos antes da queda do avião.
Muito obrigado. Boa tarde. Às 14, a Joana Lopes irá repor os títulos do essencial daquilo que aconteceu neste jornal. Continuação de boa tarde e muito obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.